Bom dia, meu nome é Marcelo, estamos aqui na congregação Caminhos da Torá, essa aqui é a nossa escola bíblica e a gente vai falar hoje sobre o temor do Senhor. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse temor do Senhor e aprender sobre como que o que nós não devemos temer, quais são as consequências e outro assunto no final que é bem interessante nós vamos ver. O significado ele tem muito a ver com o hebraico e a gente aprendendo esse temor do Senhor, o que significa isso, é muito importante, ou seja, o que a gente acredita, a nossa teologia, ela é ligada diretamente com a nossa vida, como nós vivemos, o que nós pensamos, o que nós fazemos. Então esse tema ele é fundamental para a gente conhecer quem Deus é. Eu acho que parte do temor do Senhor é conhecer esse Deus. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa luta, né? As nuances que a gente vai ver sobre como o temor do Senhor ele afeta a nossa luta contra o pecado, por exemplo. Eu coloquei aqui, ajuntai o povo para que ouçam e aprendam a temer o Senhor. E é isso que a gente está fazendo. A gente aprende a temer o Senhor. E parte disso é escutar a palavra de Deus. Eu vou mostrar outro versículo lá na frente sobre isso. Para começar, eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive essa semana. Início da semana, fui começar a preparar a aula. Falei assim, temor do Senhor. Que tópico fácil, né? Que tópico grande e profundo para ser ministrado e ter consciência sobre o que é isso. Quem sou eu? Estou aprendendo também. Aí eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, que eu possa experimentar o temor do Senhor para que eu possa transmitir isso. Para que eu possa conhecer também e viver nesse temor do Senhor. E aí na quarta-feira à noite tive uma experiência diferente. Estava tendo um tempo com Deus à noite, que não é usual, um tempo de oração, adoração. E eu fiz algumas orações que eu senti o Senhor direcionar, e eu, de repente, de olho fechado, adorando, focando no Senhor, eu comecei a sentir uma presença de alguém, de um homem na sala. E era uma presença que ela começou a me trazer um pouco de temor. E durante aquele momento eu não queria abrir os meus olhos, como fosse um temor de abrir os meus olhos, e eu me perguntava, será que é o Senhor? Ou o que é, né, essa presença? Independente do que é essa presença ou não, eu sei que aquilo era a presença de Deus naquele lugar. E que ela me trazia temor de uma forma que ela limpava o meu interior. De alguma forma eu me senti depois daquilo mais limpo, mais próximo de Deus. E eu já escutei relatos de outras pessoas também, que depois de experimentar um tempo de presença de Deus em uma reunião, em um tempo de adoração, onde tem uma presença do temor, da solenidade de Deus, essas pessoas elas também sentem o quê? Existe um tremor do pecado. Existe um tremor de, poxa, eu quero me aproximar desse Deus. E aí essas pessoas elas também começam a sentir mais limpa, uma purificação de Deus. Eu acredito que isso também é parte do temor do Senhor. E aí você começa a pensar o quê? Eu não quero pecar contra o Santo de Israel. Essa é uma das coisas que o temor do Senhor ele gera, ele nos ensina. Para a gente começar então se aprofundar no que é temor, é a palavra irá. Fala comigo, irá. Irá. Se a gente pesquisar na internet vai aparecer yaré, é porque a raiz do verbo, né, são essas três palavrinhas, essas três primeiras letrinhas aqui, e elas basicamente têm esses significados, essas nuances, que é assustar, ter medo, algo temível, ou uma coisa terrível, causar medo, ter reverência. Ela é muito conectada com o verbo ver, quase, por isso que está escrito ver aqui, só que muda, tem uma letrinha no final que é diferente, e ter medo. E uma das coisas que eu queria trazer, isso aqui eu puxei nos dicionários, né, o léxico, o Strong, do Tanar, tudo mais. O significado dessa palavra, nós não podemos tirar ele como se fosse algo fofo, e que não significa ter medo. Porque muitas pessoas, para explicar o que significa temor de Deus, eles começam a explicar que não é medo, é diferente. Nós vamos ver que tem uma diferença, mas a palavra significa medo. E essa é a palavra que é usada quando, por exemplo, fala para medos que não são bons também. Esse exemplo aqui, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. A palavra também é irá, e aí tem uma conjugação do verbo ali. Va irá, e ele teve medo. Está falando de Adão no jardim, quando Deus estava se aproximando. Ele teve medo de Deus. E esse medo fez ele se afastar de Deus. Ele estava com vergonha. A palavra, eu esqueci de falar,
a palavra irá, ela aparece mais de 400 vezes na Bíblia hebraica, no Tanar. Então é muito usada, né? É uma palavra muito recorrente. É a principal palavra, quase que a única para medo. Existe um outro que é pachad, que seria um espanto, um terror. Que no caso de Jó, ele ficou um espanto veio sobre ele quando as coisas ruins estavam acontecendo. Mas a maioria das vezes usa essa palavra irá. Vamos lá então. Deuteronômio 1 é outro exemplo do medo, que não é bom. Deus diz, não vos assusteis nem os temais. Então ele está falando, não tenham esse verbo aqui, al-tir'u, não tenham medo. Então o que significa? O povo ele está com medo, e aqui ele tem até medo, né? A gente vê em Deuteronômio, medo deles irem para a guerra contra os cananeus e tudo mais, e antes a gente vê o povo tendo medo de Deus. E eles estão falando assim, em Deuteronômio capítulo 1, 2 versículos antes, eles estão falando, o Senhor nos odeia, Ele vai nos entregar na mão dos inimigos. Então eles estão com medo dos inimigos, e Deus fala com eles, não temam. Então a gente vê que esse temor é falta de fé em Deus, e a gente vai explorar isso mais depois. Como é que a gente começa a diferenciar, então, entre um medo, um temor que ele é bom e um temor que ele não é bom? O temor, eu vi uma frase que fala assim, o temor nos leva a ter um relacionamento correto com aquilo que é sagrado. Ou seja, o temor ele é necessário para a gente saber os limites e para a gente saber ter um relacionamento correto com Deus, com tudo que é sagrado, divino. Se eu quiser ter um relacionamento com Deus sem temor, eu talvez vou tratar ele de qualquer jeito. E aí é interessante porque a gente vê a história de Moisés. Esse versículo aqui é um dos versículos um dos principais para a gente aprender o que é o temor de Deus nessa aula. Então prestem atenção. Primeiro a gente vê Moisés. Moisés vai tirar o povo de Israel do Egito. Só que Moisés é um homem que ele estava no Egito e ele estava, pensa só, ele morava na casa, ou ele tinha as propriedades, ele usufruía das propriedades, das coisas do homem mais rico do mundo na época. E quando o povo de Israel sai do Egito, eles se lembram de vez em quando das coisas que eles tinham no Egito. Né? Eles falam das cebolas do Egito, como é que a gente preferiria estar no Egito. Só que Moisés poderia falar isso muito mais, porque o povo de Israel era escravo no Egito. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, ou seja, ele estava ali naquela casa, que era a casa real, ele tinha de tudo provavelmente. Ele deve ter sido criado com os melhores instrutores, né? O melhor que podia se ter na vida. Mas a gente vê o quê? Que quando ele leva o povo de Israel para fora do Egito, o que eles falam para onde que ele está levando? Para que ele fala com o faraó? Para onde que ele está levando? Alguém sabe? Moisés ele está tirando o povo de Israel do Egito para levar para algum lugar. Uma festa no deserto. Tudo bem, uma festa no deserto. Ele está levando para o Monte Sinai, para adorar o Senhor. Sim. Ele fala com o faraó, eu vou tirar o povo para que eles adorem o Senhor. E aí a gente vê o seguinte, quando eles chegam no monte, Deus livrou eles. Houveram pragas, né, coisas terríveis, só que Deus livrou esse povo da escravidão. E aí eles estão diante do Senhor e o povo tem medo de Deus, eles se afastam de Deus. E aí Moisés vem para o povo e fala o seguinte, não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então a gente aprende aqui, Moisés está falando para eles, a palavra é irá, para as duas situações, é a mesma coisa. Ele fala, não tenham medo, não temais, porque o Deus veio para que o temor dele esteja diante de vocês. Há uma coisa super interessante com essa passagem, que ela usa, eu não coloquei aqui, mas é a palavra panim, que panim é face, é rosto, e é muito usado para presença. Presença de Deus é você estar diante da sua face. E aqui ele está falando para que o temor esteja diante da face de vocês, na presença de vocês. Ou seja, o temor de Deus diante de nós, e se eu considero que panim tem muito a ver com presença, na presença de vocês tem que estar o temor de Deus. Tem que ser uma companhia, tem que acompanhar vocês, para que vocês não pequem. Então não tenham medo de quê? De se aproximar de Deus. Esse é o principal medo que nós não devemos ter. Então nem todo medo é bom. A Bíblia fala do temor de Deus. Mas o temer, se aproximar de Deus, ou o temer, a gente vai aprender outras coisas,
ele é completamente errado. Mas nós devemos temer a Deus porque ele é o grande, nada maior do que ele. Se eu temo outra coisa, eu considero aquela outra coisa grande, maior do que o próprio Deus. Mas se eu temo a Deus, ele pode todas as coisas e ele me livra de todas as coisas. Então eu vou temer aquele que merece, né? É devido o temor a ele somente. Então isso está muito associado à obediência. Não pequeis, vocês vão temer ele, o temor dele vai estar com vocês, vai estar na presença. E aí quando eu tive a minha experiência na sala, em oração, eu estava adorando, esse versículo me veio à mente. Porque eu estava lendo versículos, e aí eu tinha lido esse versículo também durante a semana, e eu pensei, poxa, a presença de Deus, né, nos ensina o temor do Senhor. Em Gênesis 22, 12, é a primeira vez que a palavra temor do Senhor aparece na Bíblia. E está muito ligado ali com a obediência. Se não me engano é de Abraão, né, Gênesis 22. Então, perdão, eu não coloquei o versículo. Deixa eu ver. Ah, coloquei sim. É quando ele começa a ter, Deus considera que ele teme. Não estendas a tua mão sobre o moço, né, ele estava para sacrificar ali Isaac, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Ou seja, eu sei que você me teme, você me obedeceu. Então, totalmente ligado. O temor do Senhor, ele leva à obediência. E isso é sabedoria, né? Nós temermos o Senhor. É interessante porque a primeira vez que a expressão vocês devem temer ao Senhor teu Deus, ela aparece em Deuteronômio 6, que é o mesmo capítulo que fala do Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Oração super importante. Ou seja, no mesmo contexto da obediência, de escutar a Deus, a principal oração judaica, está ali a primeira vez que aparece, vocês devem temer ao Senhor teu Deus. Então o temor do Senhor, e se vocês lerem ali Deuteronômio 6, vai falar o temor do Senhor, e depois vai explicar para que vocês possam andar nos seus caminhos, ouvir a voz dele. Então, como nós tememos a Deus? É algo prático. Andar nos seus caminhos, escutar a voz dele, não se apartar dos seus mandamentos. É tudo conectado com o temor do Senhor, que é a base disso tudo. Então o temor do Senhor é o quê? Saber que Deus é grande. O que seria isso? Essa reverência profunda, né? Esse respeito pelo Senhor. E um tremor, porque ele odeia o pecado. Vamos ver isso. Seria nós nos meditarmos, né, nessa grandeza dele. Seria uma ótima forma da gente crescer nesse temor do Senhor. E aí eu anotei aqui que o quê? Que a característica de Deus, que ele é bom, ela nunca está separada de um Deus que é temível. Porque se o povo de Israel vê um Deus que é grandioso, eles vão temer. Mas eles temem aquilo que eles não conhecem. Eles não conhecem a Deus. Portanto, eles se afastam do monte. Mas Moisés viu a grandiosidade de Deus, e até mais do que o povo. Ele foi para a nuvem, né? Ele subiu na montanha, no monte Sinai ali. E o que acontece? Moisés sabia que Deus era bom, que ele era amor. Isso o caráter de Deus é um só. Ele não fica temível em um momento e depois amoroso em outro. Ele é um Deus que não muda, ele é eterno. Então Moisés, por conhecer isso de Deus, ele se aproxima da montanha. Mas para aqueles que não se aproximam de Deus, Hebreus 12 e depois 11 também vai falar um pouquinho pra gente. É isso que significa subir, né, o monte. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, nós temos que reter a graça para que nós sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. É assim que é para a gente se comportar com Deus. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Sabendo que ele é isso, que ele é grandioso, nós não devemos rejeitar o Senhor. Nós não devemos rejeitar, nessa passagem fala, nós não devemos pisar o sangue do Messias, pisar o sangue de Jesus ali, aqueles que estão rejeitando o sacrifício que ele fez, como? Não andando em reverência com Deus, não caminhando com ele como se ele fosse um fogo consumidor. E isso deveria nos gerar temor. Vamos para o nosso terceiro ponto da aula, que é não temas. Né? A palavra, a gente aprendeu que existe o temor que é ruim, ter medo de outras coisas, e a palavra ela fala muito sobre isso. O mandamento que mais aparece na Bíblia, dependendo de como você conta esse mandamento, existe entre 300 a 365 vezes. Então é quase que um para cada dia no ano. É o mandamento que mais aparece, a instrução que aparece mais em toda a Bíblia. E é claro que existe também, por exemplo, louvai ao Senhor, alegrai-vos no Senhor, aparece muito. Só que, indiscutivelmente, temam ao Senhor, ou, não temam,
é a que mais aparece na Bíblia. Porque então a gente aprende que o temor, ele é o contrário da fé. Ele é o contrário de você confiar em Deus. Você está temendo outras coisas, você não está confiando em Deus. E aí ele aparece, por exemplo, em Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Marcos capítulo 5. Não temas, crê somente. Josué 1,9, muito conhecido. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 51, ele fala assim, quem és tu para que temas, ó homem, e te esqueça do Senhor? Ele está falando assim, quem você pensa que você é para você ter medo? Quem você pensa que você é para você temer? Porque temer é a mesma coisa de você se esquecer do Senhor. Você se esquece de quem o seu Deus é. Você se esquece da grandeza que Ele é. Ou seja, por isso que eu falei no início da aula, tem totalmente a ver com a gente conhecer a Deus. Você conhece quem Deus é na sua grandeza, na sua glória, você não consegue temer outras coisas. Porque Ele te fez promessas, né? Para te proteger, a gente vai ver isso, que são firmes. O temor do homem, ao contrário do temor de Deus, o temor do homem é se impressionar mais com a reação que os homens têm, as coisas que nós fazemos, do que com a reação de Deus. Você está se impressionando ou se preocupando mais com a reação do homem se você teme aos homens. Você começa a pensar, mas e se aquela pessoa ri? Mas e se isso aqui, se as pessoas falarem isso? Se isso direciona as suas atitudes ou te para em algumas coisas que você faz, isso Deus condena o temor ao homem, que isso é oposto, né, ao temor do Senhor. O medo leva à idolatria e ele revela a incredulidade. Aquilo que eu falei, ele é o oposto da fé. O temor aos ídolos, ele significa que você está acreditando mais no poder daquele ídolo e você está se submetendo àquele ídolo. E a palavra fala, 2 Reis 17, contudo o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo, não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Eu coloquei aqui para vocês verem que não temer outros deuses é a mesma palavra do hebraico. Ou seja, é possível você temer a outros deuses. E é por isso que o temor de Deus é importante. Porque nós começamos a nos assemelhar àquilo que nós tememos. É por isso que temer a Deus é também essa reverência, honra, essa adoração. Está conectado. Que você adora Ele por quem Ele é. Você teme a Ele por quem Ele é. Você começa a se assemelhar, parecer com Ele. Salmo 115 diz, aqueles que adoram ídolos, que não falam nem ouvem, se tornam como eles. Então você se torna parecido com esses ídolos, com aquilo que você teme. Marcelo, então em resumo, a questão do temor, né? Temer, o ter medo mesmo, depende do qual objeto que você oferece, que você teme. Se você teme aos homens ou se você teme aos outros deuses, você tem medo coisas que não são o Senhor, esse temor é errado. E o temor a Deus nos aproxima dele, nos faz próximos dele. Então, não é se você tem medo ou não tem, mas é o objeto. Se eu tenho medo do homem, eu vou obedecer o homem. Se eu tenho medo no sentido positivo, é um medo mesmo de Deus, eu vou respeitar a Deus. Eu vou fazer as coisas que Deus quer. Então, não é o sentimento em si, mas a quem esse sentimento é dirigido, direcionado. Se for a falsos deuses, homens, bobagens, eu não vou ter temor daquilo. Mas se for ao Senhor, eu vou ser saudável para mim, ter um certo medo de Deus, sim, porque Ele é fogo consumidor. Né? Assim, em resumo, né? É isso. Que a gente... Ao mesmo tempo que é interessante a gente meditar na passagem em 1 João que diz o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu acredito que aquela passagem está falando e depois ela se explica. Aquela pessoa está com medo da condenação. Então aquele que tem medo da condenação, ele provavelmente tem algo a esconder. Mas quem se aproxima do Senhor, mesmo ele sendo temível, aquela pessoa não tem nada a esconder. Também porque ela confia em Deus, sabe quem Ele é. Então esse medo seria um medo da ansiedade,
do futuro, das pessoas, do que pode acontecer. Seria uma incredulidade. Talvez pudesse ser também, lança fora todo o medo de que você tem medo se tem uma estátua lá, você está com medo daquela estátua, né? A pessoa tem medo de bobagens, de Sim, ídolos falsos. Então, o amor, eu sei que Deus me ama, então eu não vou ter medo que se eu chutei, sei lá, tropecei numa coisa, tinha uma macumba no meio do lugar, e agora eu estou com medo daquilo. Não, não vou ter medo, porque o Senhor está comigo, o amor dele é maior. Imagina a Silvia chutando macumba. A pessoa fica preocupada, não vou dormir, que eu chutei macumba. Mas eu acho que isso é muito bom, isso é muito interessante. É uma coisa que eu tentei trazer no início da aula, é o quê? Que a palavra medo no hebraico, ela pode ter nuances diferentes, mas é a mesma palavra. A gente não pode falar que nós não temos medo de Deus no sentido de que ele é temível, mas a gente vai continuar aprendendo sobre... tem uma nuance. O povo de Israel teve um medo mesmo de se afastar de Deus. Não é esse medo que nós queremos. Temer outros deuses é tratar algo como senhor da sua vida. Igual você falou, né? Submissão. Se você se submete àquele homem, aquilo que você teme, dando a ele reverência, obediência e dependência que pertencem somente a Deus. Mateus 10 fala o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E isso aqui é a passagem para a gente explicar que existe um temor santo, reverente de Deus, sim. Existe um medo. Esse não temais, ele é claramente ter medo. Está falando, não tenham medo dos homens. Porque só Deus tem o poder sobre a sua vida. Então, se você teme alguém que pode ter decisão e juízo sobre a sua vida, tema a Deus. E aí tem passagens que falam, né? Toda a terra tema ao Senhor. Essa passagem claramente está falando, antes temei aquele que pode. Aí eu já escutei algumas pessoas, é claro que eu não discordo delas, mas elas falam o seguinte: nós não devemos usar quase que de uma manipulação para as pessoas terem que obedecer a Deus, porque senão elas vão para o inferno. Isso pode ser exagerado. Só que não é o que a palavra está falando. Isso também é um temor santo. Se eu tenho medo de cair do penhasco, e isso é um medo biológico, a gente vai aprender sobre isso é uma coisa boa, vai me manter protegido. Eu tenho que ter medo desse Deus, ou pelo menos da condenação do inferno, porque isso é real, isso é verdade. É amoroso eu falar com alguém sobre isso. Vou estar amando aquela pessoa para que ela se salve, para que ela se livre, né? Aquela pessoa não vai obedecer a Deus porque ela ama a Deus. Ela talvez vai começar a obedecer porque ela teme. E com o tempo... Eu converti porque por temor. Eu tinha medo de ir para o inferno. Foi isso que me fez converter. Eu não amava Deus, não. Só que eu não queria ir para o inferno. Então eu falei assim, eu quero converter, porque eu não quero ir para o inferno. E isso é um medo saudável, você entendendo que é real o céu e o inferno. Mas depois nós entendemos, assim como Moisés, que nós devemos então, só voltar aqui, nós devemos amadurecer para começar a obedecer a Deus de uma forma voluntária, plena, com respeito, honra, porque nós não queremos ferir aquele que nós amamos ele, o nosso amado, nós não queremos fazer mal para ele. Assim como você não quer fazer mal para um recém-nascido que nasceu. Ele é um bebê, você não quer que nada de ruim aconteça com ele. E da mesma forma, nós amamos o Senhor, não queremos ferir o Espírito Santo que habita em nós. Se você teme a Deus, você obedece a Deus. Se você teme outra coisa, você será governado por ela. Você, teme o futuro. O medo do futuro, a ansiedade vai passar a governar a sua vida. Vai ser movido por isso. Eu vou falar rapidinho, acho que tem tempo. O temor do Senhor é fonte de vida. Isso aqui é um dos benefícios e tem vários outros, por questão de tempo eu não trouxe. Mas esse versículo é muito interessante que ele fala: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Quem caminha então no temor do Senhor, Deus ele evita. Às vezes, sem você saber, você está caminhando no que Isaías capítulo 11 fala que é o espírito do temor do Senhor. E aí, isso aqui está te livrando das ciladas e do maligno. Está te livrando das coisas ruins. E está prolongando os seus dias, Provérbios 10. Provérbios 22 fala sobre riqueza, honra e vida. Então, o temor do Senhor, você caminha com ele. O Espírito de Deus dentro de você, ele tem que trazer temor também. E isso traz vida, né? Você ser livre de várias coisas que poderiam te fazer mal. Vamos falar um pouquinho das consequências do temor do Senhor ou de não ter o temor do Senhor.
aqui eu falei um pouquinho sobre isso, né? Que o pecado ele se esconde, ele não pode se esconder à luz da revelação da glória de Deus. É por isso que quem está em pecado não vai temer o julgamento, não vai querer se aproximar de Deus. E aí uma passagem que é interessante é Salomão. Vocês acham que Salomão tinha o temor do Senhor? A gente vê na palavra que Salomão ele tinha muito temor do Senhor. Fala que Salomão ele obedeceu todas as coisas que Davi, seu pai, falou com ele. Fala que Salomão ele caminhou e aí Deus aparece para ele, ele pede sabedoria. E aí depois o que Salomão escreve? Que a sabedoria é o princípio do temor do Senhor. Está em Provérbios 9:10. Se a sabedoria é o princípio, perdão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão era um homem sábio, ele fazia aquilo que ele sabia que era certo. E olha só essa passagem que interessante. O Salomão ele casa com a filha de Faraó. E quando ele casa, é um casamento político, né? Ele traz paz, ele é um homem sábio, riquezas, como nenhum outro rei teve antes e nem vai ter depois dele. E aí a palavra fala assim, Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado. Porque disse, presta atenção, minha mulher, a filha de Faraó, ela não habitará na casa de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos. Ele pensou assim, a arca do Senhor, ela passou por aqui. Essa mulher egípcia, ela não vai morar aqui nessa casa. Ele teve o temor até mesmo pelo lugar onde a arca do Senhor passou. Ou seja, ele era um homem que tinha o temor do Senhor. Mas infelizmente nós sabemos a história de Salomão, assim como Sansão e outros que se afastaram do temor do Senhor. E o interessante é que essa pessoa, ao se afastar mais e mais do temor do Senhor, ela às vezes, o principal indicador é que ela para de perceber o que é pecado e o que não é. Ela para de discernir o que é bom e o que não é. E ela vai parando, assim como Salomão, de entender o certo e errado. Então ele perde essa sabedoria até. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que triste que o homem que escreveu isso, ele se afastou do temor do Senhor e começou a ter outras mulheres. E a própria coisa que ele temeu no início, ele sabia que era ruim, que poderia ser algo pagão, a mulher pagã, ele trouxe outras mulheres e até mesmo adorou com elas outros deuses. Talvez, Marcelo, nesse ponto aí, em que ele teve o temor por causa do lugar que a arca tinha passado, ele teve um temor parcial. Porque, quem sabe, eu acho que se a mulher, como que ele, um servo do Senhor, então ia casar com uma mulher em que ele tinha consciência que tinha um comportamento, tinha uma vida, tinha crenças que eram tão incompatíveis com Deus que ela não podia nem morar naquela casa. Então, ali ele já está começando, provavelmente, a abrir uma brechinha. E tanto que, às vezes eu fico pensando também o seguinte, que quando você está em comunhão com Deus, por exemplo, voltando a essa questão do atração do homem por uma mulher, né? Porque o que aconteceu ali, ele casou com ela, depois ele casou com várias outras mulheres, então esse foi uma brecha, uma das brechas que ele abriu, né? Os carros e as outras coisas também. Então, quando a gente está diante de tentação forte, realmente forte, como José estava diante daquela mulher que queria pegar ele para ter uma relação sexual com ele, tem horas que o que nos afasta do pecado é medo, não é o amor a Deus. Na hora que uma coisa mais forte, uma possibilidade de adultério, uma possibilidade de roubo, coisas que realmente, vamos supor, que estão pegando a pessoa está começando a estar envolvida naquela situação, a saída é ter medo mesmo. Porque ela sabe as consequências, né? Não, mas ou então ela já começou a entrar naquela situação, ela está sendo dominada, ela fala assim, peraí, isso aqui, eu não posso nesse ponto. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho medo. Tem medo uma de Deus. Interessante, eu não sei se eu coloquei ela aqui. De ferir a Deus. É uma passagem que Moisés, eles estão entrando na Terra Prometida e tem duas tribos que ficam do lado de fora. Ficam antes do Rio Jordão, porque eles preferem as terras antes. E aí eles falam assim, nós vamos entrar na Terra com vocês, tudo mais. E aí a palavra fala assim, Moisés fala para eles, saibam que se vocês não cumprirem isso, o seu pecado irá vos alcançar. Ou seja, né, com Deus não se brinca, o que o homem planta, ele colherá.
Então o pecado ele tem consequências. Você saber das consequências também é um temor, porque o Deus ele é santo, ele é justo. Então vão haver consequências. Então tem esse medo sim, né, de fazer o que é errado, porque Deus é santo e tudo mais. Então nós aprendemos que esse temor de Deus ele não é só respeitar a Deus. É claro que nós vamos respeitar, mas muito mais do que isso. Você compreender que Deus odeia o pecado e nós vamos temer também o julgamento dele sobre isso. Aí nós vemos o versículo: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Nós temos que ter esse temor. Nós temos que passar a odiar o mal. Tem que ser a nossa oração também. Senhor, me ensina a odiar o que o Senhor odeia. Em Hebreus 12, ele fala o seguinte: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então até para filhos existe correção e nós não queremos essa correção. Né? Nós queremos a correção do Senhor se estivermos em pecado. Nós não queremos entrar em pecado para não sermos corrigidos. Porque quando fala o açoite do Senhor, ele está falando de algo que é dolorido, que no momento não tem nenhum prazer, é algo temível sim, o Senhor. E aí eu penso, né, que quando nós éramos crianças, da mesma forma, nós temíamos a correção dos nossos pais. E nós amávamos os nossos pais que nos corrigiam, que proviam para nós, que nos davam o que é bom, que nos direcionavam, que nos ensinaram a falar, né, que nos tomaram conta de nós. Mas nós temíamos a correção, para aqueles que foram corrigidos com vara, principalmente. Mas é saudável você ter uma disciplina, né, você temer a disciplina e se afastar do pecado. É claro que, como eu falei, nós vamos querer amadurecer para amar o que o Senhor ama, não querer machucar aquele que nós amamos. E aí vamos explicar só um pouquinho sobre medos. Essa aqui é a última trecho, na última parte da nossa aula. E eu escutei alguém falando o seguinte, para a gente compreender um pouquinho sobre os medos, quando um ladrão vai entrar na sua casa, por precaução, aquele ladrão vai entrar, vai te fazer mal, vai roubar suas coisas, por precaução, o que você faz? Você coloca muros e segurança em volta da sua casa. Isso é uma coisa prudente de se fazer. Mas nós não queremos viver nesse medo, porque isso é um medo também ruim. Ele pode ser ruim. Você vai se proteger com prudência, mas existe muita coisa que se virar ansiedade e tudo mais, a gente vai falar sobre isso, e isso vira um medo ruim. Mas pense agora quando você vai para o mar. Você está lá na praia, você vê ondas, às vezes em algumas praias são ondas muito grandes. Ou aqueles vídeos dos navios no mar, ou até mesmo você pensa já no tsunami, que você viu vídeos. A força do mar, basicamente, é algo grandioso, é algo temível. Então você não fica assim, tô com medo do mar. Você entra no mar, você aproveita, só que aquilo é uma coisa temível por causa da sua grandiosidade. Da mesma forma, é um medo bom e um medo ruim. Você teme a Deus, algo bom. Ele é poderoso, ele tem voz de muitas águas, mas ao mesmo tempo você vai se precaver de coisas que elas podem te fazer mal. São medos que também eles podem ser medos biológicos. E aí nós aprendemos sobre o medo natural, que é o medo que protege. Medo de altura, nós falamos sobre alguns exemplos, né? O medo emocional, que ele é um medo que ele é muito ruim. Pode ser essa ansiedade, que é aquela coisa contrária à fé. Medo de inimigos, do futuro, da morte, perda de controle, medo de ameaças, ansiedade. Essas coisas, elas tiram a nossa fé, elas podem nos paralisar e elas demonstram a nossa falta de confiança em Deus. Eu gosto muito das passagens que demonstram uma das principais coisas que o Espírito Santo, quando ele vem sobre alguém, é a ousadia. É isso que a principal coisa que o Espírito Santo dá é a ousadia. Ou seja, você perde esse medo. É por isso que os discípulos ali em Atos capítulo 2, eles são confundidos com aqueles que estavam embriagados. Quando alguém se embriaga, muitas das vezes, perde o medo. Vou falar com aquela mulher ali, vou chegar nela. Perdeu o medo. Ele não tem medo mais do que a pessoa vai pensar, de ser rejeitado, não tem medo do fracasso, não tem medo do futuro. Mas nós devemos nos encher do Espírito Santo, não ficar embriagados, porque nós queremos também com ousadia, discernimento, né? Um versículo que fala, nós não recebemos o espírito de temor, de medo, né? De temor, mas de ousadia, de equilíbrio. E é isso que nós devemos ter. E quando nós pensamos então no nosso Deus, nós recebemos promessas dele que eu anotei aqui, perdão, vou só dar uma olhada. Nós temos a promessa em Romanos capítulo 8,
que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem a largura, nem a altura, nada. Então essa é a promessa que nós confiamos. E é por isso que nós não temos medo de nos aproximar de Deus. A palavra fala que nós devemos nos aproximar do trono dele com confiança, com ousadia, que ele é nosso Pai. Hebreus capítulo 13 diz que ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Então esse Deus que é grandioso, ele também é amor, ele nos deu promessas firmes. E é por isso que nós não temos medo de nos aproximar dele, que isso seria o temor de Deus. Mas também existe um medo espiritual, que seriam medos de ídolos, seriam medos de outras coisas, seriam medos negativos de circunstâncias. O inimigo pode colocar medo na sua mente de homens ou de outras coisas diversas, que elas têm, na verdade, incredulidade. Então, se eu temo o mar, quanto mais o Criador do universo, eu vou ter esse temor também, porque ele criou os céus e a terra. E aí a gente vê que é interessante, os segredos do Senhor não fala aqui nesse versículo que eles são para aqueles que louvam a Deus, para aqueles que sacrificam. O temor do Senhor, ele é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. O temor do Senhor, então, ele traz intimidade, ele deve nos aproximar do Senhor. A palavra em hebraico, sod, é usada para o conselho de reis, ou algo íntimo que alguém, uma conversa, que alguém te conta um segredo. Essa é a intimidade que nós queremos ter com o Senhor, se aproximar dele, estar no círculo de Deus, onde ele conta pra gente coisas íntimas do coração dele, o que ele está fazendo. E uma imagem que deve nos trazer muito temor é a imagem do Filho de Deus, que foi colocado no madeiro. Porque Deus, ele é tão santo, e ele é tão fogo consumidor, ele não podia estar no meio do povo de Israel se eles tivessem pecado e não consumir eles. É por isso que às vezes teve uma vez que uma praga começou no meio do povo e começou a matar e matou 70 mil pessoas. Então o Senhor, que também é amor, mas que é temível, ele deu o Filho dele para que a ira dele estivesse sobre o Filho dele e nós pudéssemos nos aproximar dele. É por isso que mesmo um Deus temível, nós queremos e podemos nos aproximar dele. Mas isso também é algo santo. Imagine só que quem colocou o Messias, Yeshua, no madeiro foi o meu e o seu pecado. Então nós devemos sim temer, porque esse pecado ele traz morte e nos afastar do pecado. Esse Deus ele é totalmente santo. E aí nós terminamos com um versículo que ficou na minha mente essa semana. Na verdade foi no início do mês, eu li esse versículo e eu fiquei pensando sobre ele. E ele fala assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. O temor do Senhor, como nós vimos lá no início da aula, é algo que você pode aprender. E tem alguns versículos que falam para nós nos aproximarmos do Senhor, para aprendermos. Filhos, Salmo 34, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Deuteronômio 17 fala que ele lerá, o rei, quando ele tinha que copiar a Torá. Ele fala que ele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda o temor do Senhor. Então a leitura da palavra também nos ensina o temor do Senhor. Por quê? Nos ensina quem Deus é, nos ensina a consequência do pecado, nos ensina como esse Deus lida, né, com erros e pecados. Isso nos faz temer esse Deus. Nós vamos passar a obedecer a Deus voluntariamente, mesmo quando é vantajoso não obedecer a Ele, porque nós conhecemos o nosso Deus. Assim como Moisés, o povo de Israel viu a grandeza de Deus, mas sempre que era conveniente, eles desobedeciam a Deus. Mas Moisés não, ele obedeceu ao Senhor, e assim também nós devemos ser. Fala, meu amigo, minha amiga, é um prazer enorme ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você quiser receber o PDF com o material sobre a aula, tem um link aqui logo na descrição. É só você colocar ali suas informações e nós vamos enviar para o seu WhatsApp. Um abraço.